Olá, eu sou o professor Roger Nascimento e neste vídeo eu falarei da disciplina Introdução à Informática, onde nós percorreremos a história do computador e dos sistemas operacionais. Vamos lá? Mas por que estudar a história da informática? Para nós termos embasamentos para entender o atual e propor um futuro. É muito importante nós entendermos o que aconteceu no decorrer do tempo, tecnologicamente falando, com os computadores e com os sistemas operacionais, para a gente entender como se chegou onde nós estamos e para bem poder ajudar, contribuir a propor um futuro. Dentre todos esses temas, o que é importante a gente ressaltar é que existem 4 itens comportamentais que nós podemos trabalhar que nos auxiliarão na criação e na inovação. Um deles é a capacidade de aprendizagem. O segundo é a capacidade de execução. O terceiro é o conhecimento e o quarto é o comportamento. Esses 4 itens são fundamentais para a gente poder construir uma carreira de sucesso em qualquer uma das áreas que nós desejamos atuar. É muito importante que a gente tenha a capacidade de aprendizagem, lendo, estudando, agregando informação que pode ser transformada em conhecimento, a capacidade de execução, para poder transformar tudo aquilo que se aprendeu na aprendizagem e executar, pegar as informações que nós aprendemos, transformar em conhecimento e o comportamento adequado. É através desse comportamento adequado que nós conciliamos esses 4 itens e que nos dão mais autonomia para inovação. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de algo inovador, porque a tecnologia sempre está mudando. Quando a gente fala em 3, 5 anos, a gente está falando de muito tempo quando a gente está falando de tecnologia. A evolução dos sistemas e ferramentas de processamento de dados. O primeiro equipamento ou dispositivo conhecido na humanidade que foi utilizado para se fazer cálculo foi o ábaco, de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. O ábaco é esse equipamento aqui. É um equipamento simples de ser utilizado e que foi conhecido como o primeiro dispositivo ou equipamento que foi utilizado para poder fazer cálculo. A utilização dele é muito simples. A gente tem aqui, no caso deste ábaco, a divisão em milésimos, centésimos, décimos, unidade e dezena. Toda vez que tem 10 peças no milésimo, significa que na parte do centésimo nós teremos uma, ou seja, 10 milésimos é o equivalente a 1 centésimo. E assim, subsequentemente, 10 centésimos é o equivalente a 1 décimo, 10 décimos é o equivalente a 1 unidade e 10 unidades é o equivalente a 1 dezena. O ábaco ele é ainda muito utilizado na educação básica, na educação infantil, principalmente no Japão. Aqui no Brasil a gente tem algumas escolas que ainda utilizam o ábaco na educação infantil. O ábaco ele é muito importante para criar, para agregar, para lapidar o raciocínio lógico. É através do ábaco que a gente consegue ir lapidando o raciocínio lógico, criando um raciocínio lógico e melhorando esse raciocínio lógico quando você já tem. Beleza? Em 1890, nos Estados Unidos, essa máquina aqui foi criada, desenvolvida, foi melhorada. Aqui já temos uma foto da máquina melhorada já, pelo Herman Hollerith. O Herman Hollerith é um americano que trabalhou no censo dos Estados Unidos, no departamento responsável pelo censo dos Estados Unidos. E ele criou essa máquina. Essa máquina, em 1890, foi utilizada para poder fazer o censo nos Estados Unidos. Reduziu de aproximadamente 10 anos para 3 anos o censo. Ela é uma máquina que lê cartão perfurado. Herman Hollerith, com o tempo, criou uma empresa. Essa empresa foi se desenvolvendo, sempre atuando na área do censo, na área de censo demográfico. Se uniu com outras 2 empresas. Em 1924, criou uma empresa chamada IBM, International Business Machines. Em 1924, o Herman Hollerith, com a sua empresa e outras 2 empresas, criaram a IBM. A IBM é hoje a empresa de tecnologia, a empresa americana, que mais detém patentes na área de tecnologia no mundo. E foi criada, fundada, ou teve entre os seus cofundadores, o Herman Hollerith.
Nós falaremos da IBM mais um pouco para frente. Em 1946 foi colocado em produção o primeiro computador eletrônico com auxílios de máquinas, de válvulas do mundo, que foi conhecido como, batizado como ENIAC, em 1956. O ENIAC ele teve o seu propósito inicial para cálculos balísticos, para ser utilizado pelo exército americano para poder fazer cálculos balísticos, para poder interagir na Segunda Guerra Mundial. Depois desse trabalho na Segunda Guerra Mundial, ele foi expandida a utilização dele para grandes instituições americanas, instituições governamentais ou instituições financeiras como os bancos. Com o ENIAC foi possível reduzir cálculos de 12 horas para serem feitos em até 30 segundos. Essa foto aqui é a foto do ENIAC em operação. A gente tem aqui, na época eram várias pessoas que utilizavam, conectando os fios ali. A estrutura dele é uma estrutura bem grande, ela era montada na forma de U, seguia aqui, lá fazia a curva, e por lado de cá também tem uma outra estrutura do ENIAC. E toda essa aqui é a estrutura do ENIAC e as pessoas utilizando. Precisava de mais de uma pessoa, às vezes até mais que 3 pessoas para poder utilizar o ENIAC. Então o ENIAC, que teve o seu início em produção em 1956, é conhecido como o primeiro computador criado. Em algumas biografias dizem que foi o primeiro criado em série, que podemos reconhecer como sendo um computador feito com a utilização de energia elétrica, trabalha com a utilização de energia elétrica e conjunto com válvulas. Evolução dos computadores. Em 1971 foi criado o Kenbach 1. Essa aqui é uma propaganda dele no jornal da época. Aqui a gente tem a foto dele, colorida, e a foto feita aqui no próprio jornal impresso da época, que é uma propaganda e já com o valor dele aqui, $750. O Kenbach ele foi o primeiro computador pessoal do mundo. Com o Kenbach, a primeira tiragem dele foi de aproximadamente 40 unidades e ela foi toda vendida. Com pouco tempo, nessa mesma linha de raciocínio do Kenbach, saiu o Altair, que foi o primeiro a ser vendido em alta escala. Ele foi feito em 1975. Os dois, tanto o Kenbach quanto o Altair, e também o próprio ENIAC, tinha as informações de saída dele através de lâmpadas OLED, como a gente vê aqui. Um pequeno sinalzinho de luz nesses pontos que estão caracterizados aqui em vermelho. Então, tanto o Altair, quanto o Kenbach, quanto o ENIAC tinham a sua saída de informações através de lâmpadas de luz. E aqui tinha algumas peças seletoras que auxiliavam na utilização do Altair. O Altair ele foi vendido em larga escala. Algumas biografias dizem que a intenção dos proprietários era que se fossem feitas 200 unidades para simplesmente cobrir as suas despesas com a construção do Altair. Só que ele teve uma venda acima do esperado. Para você ter uma ideia, em 6 meses, no espaço de 6 meses, em alguns dias, teve tiragem ou pedido de até 200 unidades. Ou seja, a ideia inicial de fazer 200 unidades para poder cobrir os custos surpreendeu, porque no intervalo de 6 meses tivemos casos de dia de ter até 200 pedidos. Em um dia só, ter a quantidade de pedidos equivalente ao que os proprietários estavam imaginando quando o fizeram. Só que nesse mesmo período que estava fazendo o Altair, nesse mesmo período, outros equipamentos também estavam sendo feitos. Então, da mesma forma que o Altair surgiu muito rápido, se difundiu muito rápido, muitas lojas compraram muito o Altair, e nesse mesmo período, outras empresas também estavam fazendo com uma tecnologia superior ao Altair, com um teclado e algumas outras tipos de combinações mais atraentes. Então, da mesma forma que o Altair surgiu muito rápido, ele sumiu muito rápido, porque em pouco tempo já apareceram concorrentes mais potentes e com maior perspectiva de mercado. Então, o Altair é um marco, pelo ser um dos primeiros computadores pessoais
de grande saída, mas em contrapartida, em um curto intervalo de tempo, ele teve sumiu do mercado. Aproximadamente 3 anos não se tinha mais o Altair no mercado, por causa que os concorrentes vieram com algumas versões muito mais tecnológicas. Em 1975 nós tivemos um grande marco para a história da tecnologia, que foi a fundação da Microsoft. Microsoft é uma empresa americana que tem como seu fundador o Bill Gates. Bill Gates construiu alguns sistemas operacionais. A Microsoft construiu alguns sistemas operacionais que nós falaremos aqui no decorrer da aula. Em 1976, nasceu a Apple, que teve como seu fundador mais conhecido, mundialmente falando, o Steve Jobs. Ele teve mais outros 2 cofundadores, mas o que ficou mais conhecido, que foi que rodou até hoje, roda o mundo, o nome dele é o Steve Jobs. Em 1980, a gente teve o lançamento do primeiro computador com a cara desses computadores que a gente tem hoje, que é esse computador com um gabinete, com os equipamentos guardados dentro do gabinete, o monitor e o teclado. Então, em 1980, o primeiro computador com a cara destes computadores que a gente tem agora foi um modelo muito parecido com esse aqui, construído pela IBM. A IBM que teve como seu cofundador, o Herman Hollerith, em 1924. Logo depois da IBM lançar esse computador com essa estrutura que a gente conhece hoje, surgiram outros computadores, que são os computadores que a gente comenta, que são os computadores montados. Que são fechados, como a IBM, a HP, a Dell e outras mais. Esse é um computador montado. E aqui nesse computador a gente tem 2 características, que são as características de armazenamento de dado externo. Armazenamento de dado em um dispositivo que pode ser tirado do computador, pode ser levado contigo, que foi a entrada dos disquetes. O disquete 5/1/4, que é um disquete maior, que é esse disquete aqui, que tem a entrada aqui por cima, e o disquete 3/2, que é esse disquete menor. O disquete 5/1/4, ele é um disquete mais flexível, era mais molinho. Então, para a gente poder inserir o disquete 5/1/4 neste computador, a gente colocava pela essa entrada aqui em cima. E ali, se vocês prestarem bem atenção, tem uma pecinha, que essa pecinha servia para fechar essa saída do disquete. Assim impedia que o computador cuspisse para fora esse disquete, porque no momento de ler, o computador colocava uma peça que encaixava bem nesse meio aqui, desse disquete. E se essa peça não fosse encaixada corretamente, estivesse um pouquinho fora do eixo, ela rodava e acabava cuspindo para fora o disquete. Aí colocou-se essa pecinha aqui. Você coloca o disquete para dentro e fecha a pecinha. Esse aqui é um computador com essas 2 entradas. O disquete 5/1/4, que é este aqui que veio antes, foi o primeiro, e logo depois o disquete menor, que é o disquete 3/2. Com o tempo, foi acabando a utilização desse disquete 5/1/4 e foi ficando só a utilização desse disquete de 3/2. Este computador, ele traz também uma etapa de evolução na história do computador, que é o kit multimídia, que é a caixinha dos lados e o microfone. Então, a partir dessa época aqui, já se pôde escutar os sons do computador através de uma caixinha de som, através de uma placa de vídeo. Então, logo depois do lançamento destes modelos de computadores, surgiu a internet, um pouco em conjunto, surgiu a internet e depois com a internet surgiu o software de comunicação, que a pessoa poderia estar conversando com outra pessoa, escutando o que a pessoa está falando através da internet. Então, um grande marco, uma grande etapa, tecnologicamente falando, quando a gente fala de computadores, foi o lançamento do famoso kit multimídia. Na década de 90, de 1990, surgiu esse iMac, que foi o primeiro computador com essa estrutura que a gente chamou de All-in-One, que é tudo dentro de um só. Então esse daqui
mostra, inclusive, uma diferença que a gente tem entre a Microsoft e a Apple. A Microsoft, com a linha de raciocínio do Bill Gates, sempre teve a ideia de propor algo novo, inovador e lançar no mercado. Uma ideologia de lançar um produto e deixar que esse produto vá evoluindo, vá melhorando com a interação do usuário. Então é chegar antes com o produto, lançar antes o produto no mercado, fazer com que essa interação do usuário melhore esse produto. Já o Steve Jobs, na Apple, tinha uma intenção diferente. Ele tinha a intenção de fazer um produto que fosse a cara do seu cliente, que o cliente comprasse aquele produto por se identificar com ele. Então aqui é um exemplo, que é um computador que nos dias atuais é considerado um computador com um design atual, um design arrojado, um design diferente, mas é que é da época de 1990. Hoje, algumas empresas estão começando, hoje digo assim atualmente, algumas empresas estão começando a difundir bastante o All-in-One. E na década de 1990, a Apple já tinha essa mentalidade, esse pensamento. Esse computador fez muito sucesso na época e alavancou também as vendas da Apple. Nós vamos abordar agora o tema sistemas operacionais, a história dos sistemas operacionais e as suas evoluções. O que é um sistema operacional? Como funciona um sistema operacional? Para que serve um sistema operacional? Tudo o que é dispositivo, ele precisa ser operacionalizado. Um celular, por exemplo, ele precisa ser operacionalizado. A gente tem um botão do celular que serve para aumentar e diminuir o volume. Quando a gente aperta esse botão, a gente dá um comando. Quem lê esse comando é o sistema operacional. Então, o sistema operacional, ele fica entre o equipamento, a aplicação e os usuários. É no equipamento que a gente instala o sistema operacional. O equipamento, quando ele sai de fábrica, logo depois da sua construção, ele sai sem sistema operacional. Se você apertar o botão de ligar e desligar, não acontece nada. Depois é carregado nele um sistema operacional. Então os computadores possuem sistemas operacionais, os smartphones possuem sistemas operacionais, os tablets, enfim, vários outros tipos de dispositivos que precisam da operação, da interação do usuário e da aplicação. Então o sistema operacional ele fica aqui, diríamos assim, faz o meio de campo entre a aplicação e o equipamento e os usuários e o equipamento. Aqui nós vamos ter uma definição do que é sistema operacional. O sistema operacional permite que os usuários possam utilizar os recursos disponíveis no computador, no equipamento, no smartphone e aqueles que eventualmente venham ser instalados. Falando de tecnologia atual, um celular tem um sistema operacional. O sistema operacional mais conhecido, mais utilizado para celulares é o Android, que é da Google. Então, quando você tem um celular e toca nas funções que ele te oferece, você está utilizando o sistema operacional. Uma aplicação nova, atual, é o WhatsApp. O WhatsApp é um aplicativo. O WhatsApp é um recurso que foi instalado no sistema operacional. Então, o sistema operacional faz esse meio de campo entre o usuário e o equipamento, e o usuário e o software ou aplicativo que foi instalado posteriormente. Certo? Essa é a definição de sistema operacional. Tipos de sistemas operacionais. O primeiro sistema operacional criado, que é conhecido como o pai dos sistemas operacionais, foi o Unix, em 1969. O Unix ele é conhecido por ser um sistema operacional de código aberto, de livre. Ele não tem licença para ser utilizado. Então, a partir do Unix foram criados vários outros sistemas operacionais, vários outros, paralelamente. A gente teve sistema operacional criado por faculdades, que ficaram só lá dentro da faculdade, não foram utilizados fora dali. A gente tem sistemas operacionais que foram criados por escolas, a gente tem sistemas operacionais que foram criados por empresas, e muitos deles tiveram como base o Unix. Então, o sistema operacional conhecido como o pai dos sistemas operacionais é o Unix.
que é de 1969. Logo a partir do Unix nasceu o BSD. O BSD é descendente direto de Unix, em 1977. O BSD ficou conhecido também, como a gente falou do Ken Bach, em computadores, ele ficou conhecido por também ser divulgado em massa rapidamente. Cresceu rapidamente, mas atualmente não é ele que se destaca, e nem está entre os que se destacam no mundo. Mas falando da história dos sistemas operacionais, é muito importante a gente comente do BSD, que é o primeiro, logo após o Unix, a se destacar mundialmente. Em 1978, a Apple lançou o Apple II, que foi feito para os equipamentos Apple. A Apple nasceu em 1976. 2 anos depois, ela lançou o Apple II. É muito importante a gente comentar que os equipamentos da Apple utilizam apenas os seus sistemas operacionais. Então a gente tem computadores, que a gente mostrou aqui alguns slides atrás, que eu mostrei o gabinete, o monitor, que são os computadores montados. Nele é possível a gente formatar o HD e instalar sistemas operacionais diferentes. Windows 10, Windows 8, Linux. No caso da Apple, ele originalmente de fábrica sai com todos os dispositivos Apple, com todas as placas, os circuitos, todos feitos pela própria empresa, inclusive o sistema operacional. Então, quando você pega um equipamento Apple, você está pegando um equipamento com o sistema operacional feito por eles mesmos. Em 1981, nasceu o primeiro sistema operacional da Microsoft, que teve como fundador o Bill Gates, que foi conhecido como MS-DOS, MS de Microsoft, MS-DOS, uma parceria com a IBM, que nasceu em 1929, teve como fundador / cofundador o Hermann Hollerith. Então aquele computador que eu mostrei aqui, que foi um dos primeiros computadores que tem a estrutura dos computadores que nós conhecemos atualmente, teve como sistema operacional o DOS, que foi de 1981. E essa é a tela do DOS. Quando se ligava o computador naquela época, era essa tela que vinha. C, barra invertida, sinal maior, menor. Até hoje, quando você acessa um Windows, você vai no executar ou no pesquisar e digita prompt ou CMD, vai abrir uma telinha preta, bem parecida com essa. E através dessa tela preta você consegue dar qualquer tipo de comando no computador. Com o passar do tempo, a Microsoft foi fazendo o seu sistema operacional mais visual, nós veremos aqui. Mas hoje, se você pegar um sistema operacional da Microsoft, for lá no executar, pesquisar, digitar CMD ou prompt de comando, você vai abrir uma telinha preta e essa tela preta vai ser essa tela aqui, onde é possível você colocar os seus comandos, dar Enter e executar. Em 85 e 87, nasceram os primeiros Windows com tela gráfica. Em 85, o Windows 1.0, em 87, o Windows 2.0. Quais são as diferenças entre eles? O Windows 1.0, ele tinha as telas da forma que está aqui, só que elas ficavam estáticas, elas ficavam paradas no mesmo local. Você não podia trabalhar nessa tela. Mas foi um grande avanço na época, porque foi um dos primeiros sistemas operacionais, um dos primeiros, a ter essa tela gráfica. Uma tela que tem uma interação do usuário diferente daquela tela do DOS, que é a tela de você estar digitando, dando comando e teclando Enter para poder executar o comando. Então essa tela aqui já foi uma tela que foi possível a pessoa ter uma visualização gráfica daquilo que é feito pelo sistema operacional. É o primeiro Windows, é o primeiro sistema operacional da Microsoft com esse visual gráfico. O 1.0 era com as telas estáticas e o 2.0 ele veio com o recurso de minimizar e maximizar. Minimizar é quando a gente clica hoje é um tracinho, a gente clica na janela e a janela fica lá na barrinha ali embaixo. Quando a gente clica de volta, ela maximiza, ela volta para o local dela. Então o Windows 2.0 veio com esse recurso de minimizar e maximizar, e as telas se sobrepunham. Era possível você carregar uma tela e sobrepor a outra. Essa é a diferença básica entre o Windows 1 e o Windows 2. Essa foi uma época que foram lançados vários sistemas operacionais. Quando a gente está falando nessa lacuna nossa aí de sistemas operacionais, a gente teve vários sistemas operacionais lançados nessa época. A gente está citando aqui alguns que se destacaram ao longo do tempo e se destacam até hoje.
e entre eles o Windows 1.0 e o Windows 2.0. Logo depois, em 1991, a gente teve o Linux, que é um descendente direto do Unix e que tem entre as suas principais características o código livre e aberto. E aqui a gente já tem um modelo de Linux com a interface gráfica muito parecida com o que a gente vê hoje nos sistemas operacionais, muito parecido com o modelo que a gente vê hoje no Windows, que é o sistema operacional para computador que mais utilizado no mundo, sistema operacional para computador, especificamente computador, é o Windows. Em 1995, a gente teve o lançamento do Windows 95. Esse Windows 95 ele definiu vários padrões dos Windows que nós temos hoje. Entre eles, a criação dos ícones, a área de trabalho, o menu iniciar. A gente tem aqui o Internet Explorer, a configuraçãozinha de rede. A gente tem aqui no canto inferior direito o reloginho, onde é possível configurar a hora, configurar a data. Então, o marco desse Windows 95 foi esses padrões que foram criados por ele, que até hoje são utilizados nos sistemas operacionais da Microsoft, inclusive em outros sistemas operacionais. Seguindo a história dos sistemas operacionais, em 98, 99, 2000 e 2010, nós tivemos 5 lançamentos de sistemas operacionais que podemos destacar aqui na nossa aula. O Windows 98, que foi criado em 1998, dentre aquela estratégia de negócio da Microsoft, foi um sistema operacional criado, lançado rapidão para o mercado, com a ideia de ser customizado ou melhorado com a interação do usuário. Então, ele saiu com vários probleminhas. Então, logo no ano seguinte, saiu o Windows 98, segunda edição, corrigindo aqueles vários probleminhas que foram lançados no Windows 98, que é a primeira edição. Logo depois, nesse meio tempo, a gente teve o Windows ME, que é o Windows Millennium. É um Windows também que foi lançado rapidamente, com um design bem diferente do que era visto na época. E ele também teve vários probleminhas, tanto é que ele foi até tirado de mercado. É muito raro a gente ver um Windows ME hoje em algum computador. Nessa sequência, a Microsoft lançou o Windows 2000 e em 2010 lançou o Windows Phone. Daqui a pouco nós vamos falar qual que é a ideia da Microsoft com o lançamento do Windows Phone no mercado de dispositivos móveis. Em 2001, a gente também tem um grande marco, vamos dizer assim, para a Microsoft, que foi o lançamento do Windows XP. O Windows XP foi um dos Windows, foi o primeiro Windows com forte recurso de segurança. Ele teve a criação de conta de usuário, criação de grupo de usuário, e a grande segurança na questão de rede. Então ele, por um bom tempo, foi o sistema operacional mais utilizado da Microsoft. E agora já foi superado pelo Windows 10. Mas por um bom tempo, o Windows XP foi um dos sistemas operacionais mais utilizados pela Microsoft. Curiosamente, a Microsoft hoje já não dá mais suporte para o Windows XP. Nem para o Windows XP e nem para o Windows 7. Mas curiosamente, o Windows XP ainda tem muitos usuários, ainda tem muitos computadores utilizando o Windows XP, mesmo não tendo mais o suporte da Microsoft. Em 2008, nasceu o Android. O Android foi feito por uma empresa chamada Android, que posteriormente foi comprada pela Google. O Android é o sistema portátil mais usado do mundo. Por muito tempo foi o sistema portátil mais usado do mundo, o sistema para dispositivos móveis, para smartphone, celular, tablet. O Android chegou a ser lançado para computador também. Da mesma forma que o Windows não teve muito sucesso lançando o sistema operacional Windows para celulares, a Microsoft também, o Android também não teve muito sucesso lançando o Android para computadores. Recentemente, no final do ano passado, no final de 2017, o Android passou a Microsoft, passou o Windows como sendo e começou a ser reconhecido como o sistema operacional mais utilizado no mundo. Então, hoje, os dispositivos que acessam a internet, a maioria utiliza o Android.
Em 2013, a Microsoft criou o Windows 8. Windows 8. Uma das principais características do Windows 8 é que ele não tinha um menu iniciar. Nessa época aqui, para poder ter acesso a todas aquelas informações que a gente tem hoje através do menu iniciar, que foi uma das características principais do Windows 95, que até hoje é utilizado nos sistemas operacionais, para a gente poder ter acesso ao menu iniciar, tinha que passar o mouse aqui nesse lado aqui. Tinha que posicionar o mouse nesse canto da tela do computador e ficar passando até que as opções do menu iniciar apareciam aqui, desligar, etc. e tal. Então, uma das características principais deste Windows foi a não inclusão do menu iniciar. Qual que era a ideia da Microsoft? A ideia da Microsoft era padronizar um sistema operacional, de forma que tanto em computadores, como em tablets, como em smartphones, celulares, o sistema operacional fosse o mesmo. Então pode ver aqui que a cara do Windows 8, ele parece muito com a cara de um celular. Tá vendo aqui, ó? Parece muito com a cara do celular. Só que essa ideia, ela não foi para frente. As pessoas têm uma linha de raciocínio quando utilizam um dispositivo móvel, um celular, e outra linha de raciocínio quando utilizam um computador. Então, apesar de boa a ideia, ela acabou não vingando, vamos dizer assim. Inclusive, uma das principais reclamações do Windows 8 foi a falta do menu iniciar. A Microsoft correu e fez o Windows 8.1 com o menu iniciar. Então, além de a ideia não ter chegado onde a Microsoft queria que chegasse, teve muita reclamação por parte dos usuários por falta do menu iniciar. Aí a Microsoft teve que lançar uma nova versão do Windows 8, que é a versão 8.1, para poder adicionar um menu iniciar. E para finalizar aqui a nossa matéria sobre evolução, nossa disciplina, neste vídeo sobre evolução de computadores e sistemas operacionais, a gente vai falar aqui do menu 10, do Windows 10. Ele já veio com o menu iniciar, aqui, e a atualização grátis. Aquelas pessoas que tinham o Windows 8, o Windows 8.1 e até o Windows 7, a Microsoft lançou o Windows 10 e deu para elas a possibilidade de atualizar para o Windows 10 sem custo. Foi uma forma de a Microsoft fazer com que a maioria dos seus usuários dos seus sistemas utilizassem o Windows 10. Deu certo porque hoje o Windows 10 passou o Windows XP como sendo o Windows mais utilizado no mundo. Uma das características interessantes no Windows 10 é bem aqui embaixo, ao lado do relógio, tem como se fosse um balãozinho de revista de quadrinhos. Quando você clica ali, ele abre a tela chamada modo tablet. A Microsoft ainda não desistiu dessa ideia de ter um computador que pode ser usado tanto como tablet, como computador e quem sabe até como telefone. Mas o Windows Phone não existe mais. A Microsoft não trabalha mais com o Windows Phone. Mas existem alguns computadores que ele tem o teclado e o monitor. É possível que você marque aqui o modo tablet, desconecte o monitor do teclado e ele fica como se fosse um tablet para você. E você consegue operar através do touch, igual eu estou operando aqui a nossa lousa digital. Beleza? Pessoal, a nossa aula sobre a história do computador fica por aqui. Comentamos aí sobre os sistemas operacionais, sobre como que começou a construção de computadores, como começou a construção de sistemas operacionais. No nosso ambiente de estudo, deixaremos lá vários materiais de referência para vocês consultarem e agregar mais valor ao conhecimento de vocês. E teremos também algumas aulas falando de algumas ferramentas que são planilhas eletrônicas, software de apresentações e editor de texto. Beleza? Obrigado e até o nosso próximo vídeo.